Sintoma cansaço, respiração ruim, lenta, fraca. É como se o pulmão não estivesse querendo abrir. E subi aquela serra, subi quando chegar lá estava quase a alma saindo para a boca. Aí eu vi que falei assim, não, mas tem uma coisa errada, gente. Eu estou alimentando bem, estou... Os meus colegas deu, né? Aí eu me preocupei a fazer também o exame, porque essa tosse não acabava. Aí me preocupei, fui, fiz e causou essa silicose. A sílica é um mineral, dióxido de silício, é o mais presente na crosta da Terra. As pessoas que inalam sílica, nesse processo de inflamação do pulmão, e ela consome também, compromete as defesas do pulmão contra infecções. Porque às vezes, sem ter silicose, tem mais tuberculose, ela desenvolve mais risco de ter câncer de pulmão. Essa inflamação provoca alterações genéticas em células do pulmão, que acaba desgovernando o DNA e vai proliferar células, gerando um tumor maligno. As pessoas que têm silicose e inalam sílica têm mais doenças chamadas autoimunes, artrite reumatoide, lúpus eritematoso e esclerose sistêmica, e também doença renal crônica. Ela tira a sua liberdade, né? E hoje eu não posso uma poeira, uma fumaça, uma chuva, um sereno. Os médicos me falaram que tomar poeira, mas nunca mais na vida sua. Nem pedreiro você não pode ir. Trabalhei uns médios de 15 a 20 anos na área do granito. Eu não sabia nada de silicose. Nunca sabia, só fiquei sabendo quando eu soube que estava com ela contaminada o meu pulmão. Que não tem cura, é tipo um câncer que vai te danificando, destruindo seus pulmões. Eu não tenho passado, vivo hoje, amanhã nem sei se eu vou estar vivo. Se eu soubesse, eu nunca tinha entrado na área do granito. Se eu for dar orientação, quem quiser entrar em pedreira, para não entrar. Quando eu entrei na pedreira, eu vi aquele pó de pedra e tal. Eu pensei assim, isso vai fazer mal pra gente. Mas quem estava na frente há muitos anos disse que não fazia e tal. Entre as fibroses pulmonares provocadas por ambientes de trabalho, a silicose é a mais frequente e a mais letal. 3 semanas que eu não estou conseguindo dormir. É ansiedade demais. Aí já casa esse negócio aí com medo do INSS cortar o benefício e a gente ficar, e a gente tem família, aí fica complicado pro lado da gente. Aí a ansiedade sobe em mim, eu não consigo dormir e fica assim. E os nervos tremem. Eu já havia falar sobre esse risco de silicose aí, fui mudando de função, né? Foi diminuindo o esforço, mas ela estava aqui já. Bota fora é um rejeito, né, que sobra da pedreira, né? No máximo, uma empresa que produz 20% é um sucesso. 80% é rejeito. E eles têm um local que eles separam da jazida e despeja tudo ali. A limpeza da pedreira é constante. Ali todo dia, horas mais horas, o trabalhador está ali, ele acha que não está perfurando, ele está marcando, tem um vendedor, tem um comprador que está lá e não está usando máscara, acha que está, né? Ele está protegido. Mas ali a poeira está suspensa, as 8 horas suspensa, aquilo rolando um pedaço de bloco para a parambeira abaixo e acaba gravando. Só lembro de eu caindo, de cabeça já. Praticamente eu apaguei. Prancha de 28 metros de altura. Aí ela caiu, escorando na rocha. Aí foi onde é que aconteceu esse acidente. Eu tenho que ficar sendo cuidado pelos outros. Tem uma pessoa que possa me banhar. Eu não posso tomar sol, chuva. Eu não posso fazer nada, nem trabalhar, não posso também. Aí eu tô inválido tudo isso aí por conta do acidente. Um lado do cérebro meu teve que cortar. Eu não sei o que aconteceu da minha vida demais. Algumas coisas eu lembro sim ainda. Uns tempos pouco. Agora aquele tempo que eu estava com meus 25 a 26 anos, eu não sei de nada. Só tentando fazer o máximo possível de estar tomando conta das outras minhas crianças, que eu tenho um casalzinho hoje, então...
Eles derrubaram uma prancha enorme por cima, na média de umas 90 toneladas, né? E nessa prancha bate, voa um monte de chuva de pedra para frente. E essa pedra bateu no meu crânio, que eu estava de capacete, usando capacete. E depois eu apaguei. Eu lembro que um médico, na época, ele me dá alta com traumatismo craniano na cabeça. O acidente que mais está tendo mesmo é mutilação, né? Perda de membros, dedo, proteção de falta de uso de EPI, que é o vista, olhos. É de 8% a 10% dos trabalhadores já sofreu algum tipo de acidente dentro do setor de mármore e granito. De 5 a 8 trabalhadores por ano. E muitas das vezes com morte também, né? O patrão ele não prefere investir em segurança e sim pagar aquele valor de indenização para o trabalhador. Não valoriza a vida. O exame de todo mundo tá tudo beleza, mas o meu tinha um probleminha no pulmão, né? Aí o carregado até falou assim, não, Valdir, nós fizemos uma fogueira queimando esses exames tudo. Isso não deu nada não. As empresas faziam os exames, só que não passava as xeres para a gente levar num médico particular para ver como estava o estado de saúde da gente. Era só trabalhar. Se não fosse por o sindicato aqui, que já aconteceu muito com uns amigos meus que já foi para debaixo da terra. Se tivesse descobrido antes, tomava os remédios e estava aí em cima da terra. E já se foi. Eu perdi 2, 3, 4, 5. 5 colegas meus morreram. As pessoas novas, né? A gente vai todos os meses para Vitória levar trabalhador, para descobrir se tem pó de pedra no pulmão, né? Até ontem era 193 descobertos exclusivamente pelo trabalho nosso. As empresas não avisam os trabalhadores que têm silicose por medo de ter que indenizar, né, o trabalhador. A relação, a descoberta da silicose, eles não fazem de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, né, que é a OIT, né, que é você pega um raio-x do pulmão do trabalhador, né, de acordo com a OIT, e faz esse comparativo e dá o grau. Aqui no Espírito Santo isso não acontece. Aí a gente sabe que infelizmente pode burlar um exame qualquer, entendeu, de um trabalhador, que ele faz o exame para a empresa fala que está apto. Depois, passa uns meses, dispensa o trabalhador. Aí depois o trabalhador faz o exame particular, uma tomografia, consta que ele está com silicose há anos. Tem muitos hospitais aqui na região que são proibidos de fazer o nexo causal do acidente de trabalho. Porque não pode, porque vai prejudicar as empresas. É uma doença do trabalho, normalmente demora anos, décadas para a pessoa desenvolver a doença e progredir. E a doença pode progredir mesmo a pessoa parando de trabalhar. Isso é uma coisa. A outra coisa, existem algumas atividades que basta trabalhar meses ou um ano para ter a doença. Cortar pedra, perfurar pé, tudo isso provoca formação de poeira muito fina, recém-fraturada, e essas pessoas podem desenvolver silicose aguda, que a gente chama, ou subaguda, após meses ou poucos anos de exposição. O PIB do Espírito Santo, negócio de exportação, passa de bilhões. Está batendo recorde de exportação, não está tendo contêiner para exportação. O Espírito Santo é forte em rochas ornamentais, só que a categoria não é valorizada. Teria que ter um selo de qualidade dessa pedra, né? Para dizer que esse material que era tirado aqui, ele não está agredindo o meio ambiente, não está matando o trabalhador, né? Muitos granitos que são levados para fora, tá com sangue do trabalhador, né? E os países que compram material no nosso estado de Espírito Santo aqui no Brasil, eles exigem segurança. Assim está contribuindo pela vida.